Olá, esse é o nosso terceiro vídeo do módulo 2. E nesse vídeo eu quero falar um pouco com você sobre comunicação. Você sabe que os homens, eles têm uma maneira toda diferenciada das mulheres para se comunicarem. Então é importante que a gente saiba, que a gente até relembre, e eu quero te pedir um pouco de paciência, porque alguns assuntos eu sei que eu estou tratando com você, que você já conhece, que você já vem trabalhando, mas eu estou procurando trazer assuntos que possam ajudar aquelas esposas que são mais novas, que se casaram agora. Então, tem um pouquinho de paciência, mais para frente nós vamos entrar, agora já no próximo módulo e nessa aula também, nós vamos entrar em assuntos que podem contribuir com o seu casamento. E se você já sabe bastante desses assuntos, muito bom isso, é excelente, a gente tem mesmo que procurar muitas informações, mas veja os vídeos até o final do curso, fique comigo, porque sempre tem alguma coisa, alguma palavra, algum insight que a gente pega ali e que vai contribuir com o que a gente já aprendeu, ok? Então, vou falar um pouco sobre casamento no sentido da comunicação. Você sabe que nós mulheres, por sermos emocionais, fomos criadas assim, é a nossa natureza, nós geralmente colocamos muita emoção quando a gente fala, não é? A gente, quando conversa com as nossas amigas, a gente conta, olha, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, aí outra fala outra coisa, e a gente ri, e a gente fala de tristeza, a gente fala de alegria, uma interrompe a outra, fica tudo muito bem, a gente se entende, sai tudo certo. Agora, com o homem, com o nosso marido, nós não podemos nos comunicar dessa forma, porque os homens são objetivos. Eles precisam de princípio, meio e fim. Eles não gostam quando a gente demora explicando uma situação, quando a gente coloca toda a nossa emoção. Muitas vezes nós somos aborrecidos com alguma coisa que aconteceu no nosso relacionamento e a gente vai conversar com o nosso marido e a gente mesmo atrapalha a comunicação. Por quê? Porque a gente vai para essa comunicação, a gente vai conversar e a gente fala assim, eu vou colocar toda a minha emoção, todo o meu sentimento, ele tem que saber como eu estou me sentindo. Sim, é importante que o seu marido saiba como você está se sentindo. Mas se você colocar isso como um padrão na sua conversa com o seu marido, você já vai estar prejudicando a comunicação. Porque quando nós vamos falar com alguém, nós temos que pensar no padrão de comunicação, como aquela pessoa recebe a comunicação. Não apenas como nós nos sentimos e o que nós queremos dizer, mas a maneira que nós podemos usar para que aquela comunicação seja efetiva, atinja o nosso objetivo. Então é importante quando você for conversar com o seu marido, que você tenha objetivamente arrumado na sua cabeça tudo que você quer falar, que tenha começo, meio e fim, e que você não coloque muito emocional ali, ok? Mas, Cristina, tem que ser diferente do que eu sou? Na hora de se comunicar com seu marido, você vai ter que tomar esse cuidado. Se você quer um bom resultado, você precisará tomar esse cuidado. Quando você fizer isso, você experimente e você vai ver que vai haver uma mudança na comunicação. Ele vai conseguir te entender melhor. E outra questão também é a questão do feedback. Quando nós vamos até o nosso marido para dizer para ele, olha, eu não gostei, feedback você sabe que não é um desabafo, não é? Você chega para o seu marido e diz, aquilo que aconteceu, que ele fez, que te desagradou, talvez profundamente, que tenha te magoado, mas você não pode fazer isso enquanto você está estressado emocionalmente. Você deve esperar passar aquele momento de estresse. E quando você for capaz de conversar com ele sem chorar, sem evidenciar demais as suas emoções, você vai ter um resultado melhor, mais fácil, será a sua comunicação. Então vamos dizer que o seu marido, você pediu um favor para o seu marido e ele não fez. É um favor importante para você e ele não fez. E você ficou muito chateado com aquilo. Só que para ele, aquilo foi uma coisa que ele não pôde fazer, tá tudo bem. E você esperava que ele fizesse aquele favor para você, que ele compreendesse que aquilo era importante para você e ele não compreendeu. Então, o que você pode fazer? Vamos dizer que você pediu assim, Paulo, por favor, pegue o Joãozinho na escola hoje, porque hoje eu tenho muitas coisas para fazer e tal, e você hoje está de folga. Ele falou, não, hoje eu já combinei que eu vou sair com um amigo e tal, marquei 3 horas, e você sabe que ele poderia ter marcado 4, 5, porque aquele amigo também está de folga. E ele não faz aquilo. Realmente, ele poderia ter colaborado com você. Mas como você vai levar isso para conversar com ele? Melhor será se você não criar logo uma discussão, né? Mas que você
Tenha um tempo para conversar com ele quando você estiver mais calma. Há momentos que a gente erra, que a gente confessa, que a gente grita, né? Não estou querendo que ninguém seja perfeito, eu não sou perfeita, não existe mulher perfeita. Mas eu estou te explicando como você pode fazer para que dê mais certo a comunicação. Talvez esse seja até um exemplo bobo. Coisas mais graves a gente precisa realmente não falar na hora. Então, a gente pode mostrar que nós não estamos felizes com aquela decisão da pessoa, do esposo, mas vamos deixar passar um pouco a nossa emoção e falar objetivamente com eles. Primeiro, porque objetivamente ele vai te ouvir melhor, ele vai compreender os seus sentimentos, mesmo que você não esteja colocando o sentimento nas suas palavras. Você vai atingir o seu objetivo, talvez ele tenha mais paciência para ouvir, ele não vai se sentir desrespeitado. Ih, Cristina, mas que história é essa de marido se sentir desrespeitado? Pois é. Nós entendemos respeito de uma forma completamente diferente do que os homens entendem. Existe até um livro que eu falo muito nele, que se chama Amor e Respeito, do Dr. Emerson Egerix. E ele teve um insight, na verdade ele teve uma revelação, ele teve uma palavra rema do Senhor a respeito de uma palavra que diz que os homens devem amar as suas esposas e as suas esposas devem respeitar os seus maridos. E nesse livro, o Dr. Emerson diz o seguinte: o homem vê o respeito de uma maneira diferente da mulher. Talvez ele nem pense que está sendo desrespeitado quando você vai conversar com ele. Certos assuntos. Mas é assim que ele se sente, porque ele precisa do respeito tanto quanto nós precisamos do amor. Então, o marido, ele se sente desrespeitado quando você chega para ele, faz certas cobranças. Quando ele está errado, você precisa falar realmente no momento adequado. Mas quando você faz coisas até pequenas, é incrível. Eu aprendi coisas maravilhosas com esse livro. Eu recomendo para você. É da editora Mundo Cristão. Se você puder comprar, será um ótimo investimento para o seu casamento. Então, muitas vezes, você vai conversar com seu marido e você fala de um jeito que ele se sente desrespeitado. Então, ele foge da conversa. Ele foge. Ele não vai ficar ali porque... se ele ficar, ele vai se aborrecer, ele vai gritar. E tem aqueles que ficam e gritam, né? Ele vai te desrespeitar. Então, intuitivamente, o homem foge das conversas mais sérias, porque ele se sente como se ele estivesse sendo desrespeitado. Ele se sente como se ele fosse um menino sendo chamado a atenção pela sua mãe, vamos dizer assim. Vou explicar, vou conversar com você das maneiras assim mais... que eu acho que fique mais claro para a gente entender. Ele tem essa sensibilidade. Está certo ou está errado? Não sei. Foi assim que Deus fez. Com certeza deve estar certo, né? Foi Deus que fez. Mas então, o que você deve fazer? Atendi uma esposa, que ela me disse uma coisa muito boba, muito simples, e que nós demos risada juntos no consultório. Eu estava fazendo com ela um coach para esposas. E ela e o marido se davam muito bem. Mas existiam algumas coisas que ela estava ficando muito infeliz, estava ficando depressiva. E nós descobrimos que algumas coisas tinham a ver com o relacionamento dela com o marido, aliás, a maior parte das coisas. Então ela me contou assim: Cristina, você sabe, nós dois vamos à igreja juntos. E quando a gente desce do carro, eu falo para ele assim: vou chegar primeiro que você, uma brincadeira boba. E ele fala assim para mim: eu não estou gostando nada disso. Ela nunca deu atenção a isso. Ela achou que aquilo era uma brincadeira como realmente é, e que ele, quando falava que não estava gostando, era uma bobagem. E ela parou de fazer isso. E quando ele falou: não estou gostando nada disso, na próxima vez que ela brincou, ela resolveu dizer para ele assim: então eu vou te esperar. Ela disse que ele ficou um doce com ela durante toda a noite. Vocês imaginam uma coisa dessa? Ele se sentiu desrespeitado porque ela fez essa brincadeira de correr à frente dele. Aí você vai dizer: mas é muita bobagem isso, eu não vou fazer isso. Querida, se a gente quer ter um casamento bom, nós precisamos entender que coisas pequenas, grandes, médias, que fazem o nosso marido se sentir desrespeitados e fugir dessas coisas. Os homens, eles não têm habilidade para dizer, para falarem das emoções deles. E nós precisamos entender como nós temos que nos comunicar com eles de uma forma efetiva, de uma forma que dê resultado positivo. Então, por favor, eu vou falar mais um pouco sobre respeito. Eu não estava pensando em falar sobre isso agora, mas como entramos em comunicação, é um assunto que realmente não pode ficar de fora. Ele se sentia desrespeitado quando ela fazia essa brincadeira e quando ela parou de fazer.
Ele parou de se sentir desrespeitado. Trabalhamos muitas coisas. Era um casal que vivia muito bem, mas tinha alguns problemas para resolver. E o interessante é que ele falava para ela assim, olha, hoje é dia de sessão lá com Cristina, não falta não. Ele não queria que ela faltasse as sessões. Eu fiquei muito alegre com aquilo. O resultado do nosso trabalho foi excelente, porque ela realmente estava aberta a aprender. Eu já falei para você no outro vídeo que todo casamento pequeno precisa de pequenos milagres e às vezes precisa de milagres enormes. Mas casamento também precisa muito de humildade. Sabe, nós temos que parar e ver, aprender que coisas pequenas fazem muita diferença no nosso casamento. Coisas que eu fazia, palavras que eu dizia para o meu marido, coisas pequenas que irritavam ele, eu não achava que aquilo era falta de respeito. E depois que eu li esse livro, depois que eu estudei mais sobre o respeito, o que significa para o homem, meu relacionamento melhorou muito. Eu não estava sendo sábia, eu já era terapeuta familiar, eu já era casada há tantos anos, eu já era uma pessoa cristã e estudava a Bíblia. Então, por favor, dê atenção ao que eu estou falando com você. Procure saber o que faz seu marido se sentir desrespeitado. Observe. Não pergunte a ele, observe. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre isso. E vamos falar também sobre os temperamentos. Eu quero te apresentar a uma psicóloga, que é uma pastora também, Elizabeth Pimentel. Gostaria que você olhasse aí os vídeos dela sobre os temperamentos. Os temperamentos também fazem muita diferença na nossa comunicação com nossos maridos. Ela tem uma abordagem muito boa, gostei, fiz uma pesquisa grande na internet, procurando vídeos que pudessem ser agradáveis para você e tivessem um bom conteúdo. Então veja, Elizabeth Pimentel, procure lá no YouTube os vídeos em que ela fala sobre temperamento. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre a comunicação e sobre o respeito com o seu marido. Ok, querida? Um beijo para você e até o próximo vídeo.